Acho que agora foi, hein? Me obedeceu. Gente, boa noite a todos. Muito obrigada, Tássia, por estar aqui conosco nesse momento de troca. Obrigada, Rafaela, aí, por tudo, né? Já temos uma parceria aí, estamos na terceira semana de parceria já. Agradecer a presença de vocês nesse terceiro módulo da terceira capacitação, é isso? É, isso mesmo. E essa capacitação, né, em agroecologia é um curso EAD que nesse ano está oferecendo um formato híbrido, já tivemos algumas oficinas presenciais. Ele faz parte do termo de colaboração entre a Prefeitura de Maricá e a Cooperar, via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. Desejo a todos uma boa aula, que a gente possa aproveitar esse momento de troca e de construção coletiva do conhecimento. E de conceitos também, né? Meninas, as palavras estão com vocês. Obrigada, Magali. Obrigada a Tássia também por ter aceitado o convite. Então, gente, obrigada também a presença de todos, mais um dia de aula, a turma cheia, como sempre, e também participativa. Está sendo muito bom estar com vocês, né, porque eu estou aprendendo junto com vocês, com os seus conhecimentos, né, são vários relatos super interessantes. E a Tássia, né, antes dela se apresentar, ela entrou comigo na turma do mestrado, no PPGDT. Então, assim, eu fui evoluindo junto com ela, nos meus primeiros artigos, começamos meio do que a iniciar o bate-papo com o colegiado Big, passamos por momentos de nervosismo em conjunto, e agora estamos aqui juntas, lecionando uma aula, e isso é muito gratificante para mim, acredito que para ela também. E é isso. Desejo uma boa aula para todos, recebam com braços abertos a Tássia, ela também faz parte do PPEDET, e é isso, espero estar com ela também no doutorado ano que vem, quem sabe, né, Tássia, na Rural. E é isso, gente, uma boa aula para todos, e qualquer coisa é só falar comigo no chat. Vou mandar a lista de presença também, tá, gente? Não esquecem de assinar a lista de presença. Estou sempre ressaltando, se não tiver 75% da presença, infelizmente não vou conseguir liberar o certificado no SIGA, tá bom? É isso, gente. Passa a palavra para a Tássia. Obrigada, Magali. Bom, vocês me ouvem bem? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Magali, a presença também da Rafaela e a todos e a todas presentes aqui hoje na aula. É uma honra estar aqui, né? É uma honra participar desse processo, né, que é realizado também no âmbito da extensão universitária, que a gente vai falar um pouquinho também aqui na aula, né, que é a parceria da universidade pública com outros órgãos da sociedade civil. Então, acho que esse trabalho, né, é um trabalho também de formação, porque muito bem como a Rafaela falou, né, a gente estudou juntas no mestrado, finalizamos a dissertação em maio, né, desse ano, e esses espaços aqui são espaços que a gente pode estar construindo também a nossa docência, todo o passo a passo, né, para a gente estar podendo ministrar cada vez mais aulas. Então, é uma honra, eu gosto muito de estar nesses espaços, e sintam-se à vontade para fazer perguntas também durante a aula, não é necessário, assim, esperar eu não sei como é que funciona a dinâmica aqui, né, mas vocês podem me interromper, não sei se abrem o chat, não sei se mandam mensagem, mas, assim, fiquem à vontade, eu estou com bastante tempo, eu consegui chegar a tempo, fugir do trânsito do Rio de Janeiro, 4 horas, geralmente, do centro do Rio para onde eu moro, que é Guaratiba. Então, assim, tá tudo certo, estou em casa, a gente está com tempo, e eu vou colocar minha apresentação aqui. Eu me chamo Tássia, né, eu sou mestranda, né, do Programa de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas, atuo como extensionista na Caritas, através de um programa de estudo de gestão social, né, a gente também faz esse tipo de formação aqui. Eu trabalho na coordenação dos cursos de lá, né, que é essa parceria para a gente estar levando, né, informações, levando conhecimento, aquilo que é produzido na universidade, na troca, né, a gente também está trocando. Então, que a gente, não é o conhecimento que é produzido na universidade, vamos levar como um top-down, né, assim, de baixo para cima, longe disso. É construção coletiva mesmo,
E esses espaços, eles são propícios para isso, então eu agradeço muito e vou iniciar minha apresentação aqui, tá bom, gente? Vamos ver. A tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, né? Estou sem retorno de áudio. Está aparecendo agora, Tássia. Tá, perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Bom, gente, perfeito. Obrigada, Rafa. O tema hoje da nossa aula, né, é economia solidária e as possibilidades de ação coletiva, né? Meu nome é Tássia, eu faço parte do PPET, do Colegiado BIG, e também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quais são os objetivos do nosso encontro hoje, né, da nossa conversa e da nossa troca? No início, a gente vai apresentar, né, conceitos e definições sobre economia solidária, e depois a gente vai falar e apresentar também a gestão social, a fim de contribuir, né, para as ações coletivas. A gente acredita, né, como pressuposto, né, que as pessoas que estão fazendo esse curso aqui hoje, eles estão organizados coletivamente, né? Então, através das definições conceituais, através das experiências que nós tivemos, né, a gente também vai apresentar aqui uma experiência, né, que foi a experiência que eu estudei ao longo do meu trabalho, no mestrado, e tentar unir um pouco a teoria e a prática e também trocar com vocês. Então, esse é o primeiro objetivo do nosso encontro. Apresentar um panorama geral da economia solidária, tenho certeza. A gente falar sobre a economia solidária, ela vai para várias ramificações, né? A gente poderia trazer uma aula só sobre finanças solidárias, ou uma aula somente sobre políticas públicas, ou sobre a construção, né, das organizações sociais, sobre a história dos grupos e das organizações, dos fóruns. São diversos temas, né, que a economia... E também fazer uma discussão econômica. E são diversos temas que a economia solidária, ela aborda. Então, a gente vai fazer aqui um panorama geral, apresentar também uma conceituação, para a gente compreender, né, porque também um dos nossos objetivos, né, é a gente traçar potencialidades, né, a gente pensar na nossa organização social, e a gente pensar nas potencialidades da nossa organização social. E, para isso, né, como que um pouco da economia solidária, e através de seus conceitos, e a gestão social pode contribuir para isso, né? Então, a gente vai falar da gestão social participativa e apresentar as potencialidades. Mas isso tudo, gente, a gente já leva na aula, né, pensando nos desafios e nas nossas potencialidades na organização que a gente está... que a gente milita, que a gente situa, que a gente trabalha, que a gente está. Então, esse o desafio que eu já coloco aqui para a gente começar a pensar, para a gente traçar com esses objetivos, para que no final da aula a gente possa aproveitar o brainstorm, né, de troca de ideias, porque quando a gente troca, né, porque às vezes o outro, ele tem uma dificuldade muito semelhante da nossa, e quando a gente não conversa, quando a gente não troca, por mais simples que pareça o que eu estou falando, né, a gente não faz a conexão, e sem essa conexão fica uma informação perdida de uma pessoa muito próxima. Então, fortalecer as redes, né, fortalecer as redes que vocês estão criando aqui, esse espaço, eu acredito que é muito bom para a gente fortalecer as nossas redes. Então, esses são os nossos objetivos, e para isso, a gente vai apresentar aqui, né, deixa eu beber um pouquinho de água. Eu não consigo ver o chat se aparecer alguma mensagem, então se alguém tiver alguma questão também... Qualquer coisa eu vou te interromper, tá bom? Tá bom, Rafa, obrigada. Se eu estiver falando muito rápido também, gente, que às vezes eu acelero. Vocês podem também falar isso. Tá ótimo. Tá bom. Então, assim, o contexto, para a gente começar a falar de economia solidária, a gente poderia também falar de diversos pontos, né, na nossa linha histórica, mas eu, particularmente, né, gosto muito de seguir a linha do pensamento de um autor, né, que é do França Filho, e ele faz essa retrospecção, colocando alguns pontos, né, que esses pontos aqui que a gente vai estar fazendo esse contexto, que estava acontecendo lá na Europa, né, no contexto da Revolução Industrial, no contexto da expulsão dos camponeses,
na transformação também da classe trabalhadora, né, pelo proletariado moderno, na exploração que estava acontecendo nas fábricas, né, que não tinham condições legais de trabalho, e a própria reprodução do proletariado estava em risco, as longas jornadas de trabalho, né, também a gente também tinha questões de crianças, né, que trabalhavam. Então, todo esse cenário, todo esse contexto, ele estava desenhando ali a Europa e o início do capitalismo. E por que ele é importante? Ele é importante para a gente, eu considero muito, né, para a gente se inspirar nas histórias revolucionárias. E não somente histórias revolucionárias, né, porque a gente também atua politicamente na economia solidária, mas a gente mergulhar nas histórias e nessas experiências, nas experiências associativas. Porque aqui a gente está levando em consideração a nossa associação, a nossa organização. Então, como é que se deu o caráter, né, inicial dessas primeiras organizações associativas? O contexto que era predominante era um contexto totalmente de exploração, né, sem condições de trabalho, e também da expulsão dos camponeses. Não era um contexto fácil, não era um contexto de uma vida digna, de um bem-estar, não era um contexto de uma vida, né, com condições humanas, né, para que todos pudessem ter um mínimo. Então, assim, era um cenário não muito bom, não muito legal. E aqui tem um link de um vídeo, de um filme, né, que depois eu vou estar passando essa apresentação para a Rafa, vocês podem estar assistindo, mas esse filme é o filme Germinal. Ele é muito interessante, que ele desenha, né, um processo de gestação e maturação do movimento operário. Então, eu estou querendo inspirar aqui, jogar um pouco de semente, né, para a gente se inspirar nas histórias e se apropriá-las delas também, né, para a gente pensar nas nossas organizações. Então, diante desse contexto, a partir desse contexto, né, que surgem essas experiências associativas. E aqui, né, está a essência, né, como fenômeno para compreender as iniciativas solidárias, que é a sua capacidade para contribuir com a geração de novos modos de regulação da sociedade, pois eles são capazes de gerar formas inéditas de ação pública. Né? Porque que a gente está falando aqui? Que a partir desse contexto, dessas precárias condições de trabalho que estavam impostas aos trabalhadores, surgem diversas experiências, né? Diversas experiências associativas. E essas experiências associativas, ela é a essência ali, né? Para a gente começar a compreender iniciativas de caráter solidário, de caráter coletivo, de pensar que a sociedade, não por si só, ela é individualista. Porque também, desde então, nesse momento, tem um contexto, um debate econômico acontecendo sobre o papel do Estado, sobre o papel do mercado, qual é o papel do mercado na sociedade, é ele que vai regular a sociedade, qual é essa relação de forças. Isso também estava acontecendo no panorama maior. Mas as experiências associativas, elas vai lá no germe, né, lá no início da participação, no início, assim, gente, colocando esse contexto europeu, né, enfim, de uma história eurocêntrica. Mas a gente coloca esse início, né, dessas associações que eles podem pensar, né, novos modos de compreender a sociedade. É nesse período também que vai acontecer o processo de previdência social. É nesse momento que se pensa a partir das experiências associativas que vai se pensar um estado de bem-estar para pensar na proteção dos trabalhadores em termos de previdência previdenciária. Né? Então, aqui também está o germe. Então, assim, essas experiências são importantes para a gente também estar conquistando os direitos perante ao Estado, diante dessas relações de força que tem. Tá, só esperando a sua pausa, acho que alguém, no caso, aproveitando essa sua pausa, é porque eu acredito que alguém levantou a mão ou foi sem querer, gente? Eu acho que foi sem querer, então. Não, então deixa. Não, é porque parece que eu vi alguém levantando a mão, aí depois abaixou, então foi sem querer. Repassa a palavra, Tássia. Qualquer coisa, gente, manda aqui no chat que é melhor. Que aí manda pergunta ou fala, gostaria de fazer uma pergunta. Que aí é mais fácil, tá bom? Ou pode abrir o áudio também, não tem problema. Não tem problema também não, gente. Mas se alguém achar melhor, no caso, fala assim, gostaria de falar, tiver com vergonha de interromper ou algo do tipo, tem essa sugestão. Pode falar, Tássia. Repassa a palavra. Obrigada. Então, assim, gente, diante desse contexto, né, o movimento associativista operário da metade do século
XIX na Europa, ele foi traduzido numa dinâmica de resistência popular e fez emergir um grande número de experiências solidárias pelo ideário da ajuda mútua. Eu acho que é interessante a gente sempre também refletir, né, quando a gente está nas nossas associações, quando a gente está nas nossas organizações, né, o papel também que a gente desempenha enquanto resistência, né. Por mais difícil que seja o cotidiano da resistência, é nesses grupos que a gente também encontra forças, né, que a gente encontra a nossa energia. Então, que a gente possa também beber um pouco da história, né, do movimento associativista e reconhecer a gente também como... A gente também faz parte dessa história, né? Nós também fazemos parte da resistência. E aqui no Brasil, né, por exemplo, aí esse contexto se desenhou lá na Europa e desde então se desenvolveu muitas coisas, né? E aqui no Brasil, como que a gente poderia estar situando e falando sobre a economia solidária, né? A gente pega lá um pouco, a gente traça lá o contexto lá da década de 90, né? E esse período ele é marcado por políticas neoliberais, né? Ou seja, a gente pode estar compreendendo essas políticas neoliberais como a ideia do Estado mínimo. Um Estado mínimo que a gente poderia estar colocando ele como deixando o Estado, o mercado agir mais do que o Estado, né? Então, assim, essa relação de força, ele acaba não protegendo quem deveria estar protegendo, que são seus cidadãos, né? A gente também tinha, na década de 90, né, uma crise no mercado de trabalho, a gente tinha um alto índice de desemprego, não muito diferente como uma situação que a gente está hoje economicamente, né, um alto índice de desemprego. Mas, em contrapartida, nesse período, né, a gente também tem a Constituição de 1988, que trazia contigo o fortalecimento da participação social e o exercício da cidadania. Então, por mais que a gente passe por um período de retrocesso, né, que a gente poderia estar classificando dessa forma, a Constituição de 88, né, ela é uma grande potência para fortalecer a participação social, né, porque é o exercício da cidadania, é através da presença de vocês, dos atores sociais na sociedade, que a gente pode estar também colocando um outro elemento para disputar as relações de poder, né? Tem o Estado, tem o mercado, tem a sociedade. Então, essa sociedade organizada, que tem lá os seus princípios, que tem a sua inspiração lá no movimento associativista, que tem a sua resistência popular, que ela vai estar fazendo a participação social e vai estar exercendo a cidadania. No Brasil, né, a economia solidária, como termo, né, ela vai aparecer pela primeira vez no livro Educação Comunitária e Economia Popular, né, a partir de um artigo, né, que foi intitulado Economia de Solidariedade e Organização Popular. E essa construção desse trabalho, né, não somente na academia, mas ele também se deu muito por conta da academia, na época, tentar compreender e classificar um conjunto, né, de iniciativas econômicas com características baseadas na cooperação e na autogestão. Então, estava tendo diversas experiências solidárias, diversas organizações dos trabalhadores diante daquele contexto da década de 90, e também baseadas em características na cooperação, ou seja, não somente na competição, e na autogestão, ou seja, a gestão é compartilhada entre todos os envolvidos, né? Não é na heterogestão. Então, essas características, elas começam a incitar também, assim, né? Quais são essas iniciativas? Então, é aí que a gente pode se colocar como um início, assim, do desenvolvimento da economia solidária aqui no Brasil. E um site muito interessante para a gente se apropriar, né? Eu acho que também, não somente se apropriar das informações, mas se apropriar também em termos de participação. Eu não sei se alguém aqui da turma participa de algum fórum de economia solidária, ou se está atuando de alguma forma, mas o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né, nesse site aqui, vocês podem estar conhecendo todo o histórico do desenvolvimento do movimento de economia solidária. Então, é bastante interessante, né, para vocês conhecerem e também participarem. Mas a gente vai falar um pouquinho depois mais. Então, como a gente poderia estar trazendo o conceito, assim, né, de o que é a economia solidária, né? Qual é a possibilidade, né? O que a gente poderia estar buscando compreender, né? Então, a economia solidária, ela vai respeitar o meio ambiente, necessariamente. A gente não pode pensar uma forma de organização de economia solidária que não vai colocar o meio ambiente como necessário, sabe? Como importante. Ela produz também corretamente, sem utilizar mão de obra infantil, porque a gente ainda conhece casos atuais, né, aqui no Brasil, por exemplo, de empresas que trabalham com mão de obra infantil. A economia solidária, ela
não vai utilizar modelo infantil. Ela respeita a cultura local e a luta pela cidadania e pela igualdade. Então, respeitar a cultura local é respeitar, né, as identidades do território. É saber que o processo, né, de desenvolvimento, como a gente pensa, assim, os grandes processos de desenvolvimento, as grandes empresas, elas não têm que chegar por si só, elas têm que, o processo não tem que ser assim, né, o processo tem que reconhecer as identidades, né, a cultura local, a gente não pode simplesmente desrespeitar o território, né, mas isso é a economia solidária. Também a luta pela cidadania e a igualdade, né? A economia solidária, então, com isso, né, com esses valores, ela implica comércio justo, cooperação, segurança no trabalho, trabalho comunitário, equilíbrio de gênero e consumo sustentável. Eu vejo que é um grande desafio, né, quando a gente coloca esse conceito, né, e descarta assim, porque a gente está... Isso é economia solidária, o que não é economia solidária é o sistema no qual a gente vive. Mas a gente também pensa, né, o quão desafiante é para quem está desenvolvendo algum projeto, alguma associação de economia solidária, fazer, né, porque eu olho assim e penso, não são somente valores, né, mas a dinâmica do processo, do envolvimento, de você estar fazendo as coisas corretamente, de você estar pensando no bem comum, de você estar pensando não somente na sua geração atual, mas você está pensando nas futuras gerações também, né? Pensando que essa casa aqui é uma casa de todos e que a gente tem que pensar o futuro dela. Então, é uma grande responsabilidade também. Porque quando a gente pensa as responsabilidades, elas vão estar vinculadas também, né? Assim, qual é a nossa responsabilidade enquanto agente da economia solidária? Porque quando a gente reconhece ela, eu acho que fica, talvez, um pouco mais visível, a gente vê quais são as nossas dificuldades e quais nossas potencialidades. Para a gente não desalentar no caminho, né? Porque a resistência, ela é um processo que ela é permanente, né? A participação, ela é sempre constante. Ela nunca é um fim último. Então, a economia solidária, ela sintetiza isso, e eu gostaria de trazer esse pensamento para vocês também estarem pensando, né, na atuação de vocês enquanto agentes que trabalham com agroecologia ou nas organizações de vocês. Então, como que a gente traz o desafio e a responsabilidade da economia solidária? E a economia solidária, né, ela não é somente um estudo da academia, né, ela não é somente conceitos, como eu apresentei agora do professor Gadotti, ela é também uma organização política, né? Ela também é um movimento social. E esse movimento social, ele está organizado, né? Ele está muito bem organizado também, diante do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os fóruns municipais, os fóruns micro-regionais e os estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro, que também começa lá na década dos anos 90. Então, a gente tem uma organização. E essa organização, ela passa por todo um processo que, se vocês entrarem no site do FEBES, vocês vão estar vendo todos os pontos, né? Começa desde da Secretaria Nacional de Economia Solidária, dos encontros do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, dos desafios que foram se dando, né, no processo. Eu acho que quando a gente se apropria da história de alguma organização um pouco maior, a gente pode trazer para a gente, na nossa organização, para a gente pensar qual etapa a gente está, né? Qual o processo que a gente está, qual momento a gente está. Então, se alguém aqui também faz parte do Fórum Cooperativo Popular do Rio de Janeiro, né, se quiser compartilhar alguma coisa. E quem são os atores da economia solidária, né? Então, assim, a economia solidária, ela, diante dessa organização política e desse movimento social, ela... Quem faz parte dela, né? Como a gente poderia estar definindo isso, né? A gente poderia estar definindo, assim, como em 3 atores, né, importantes, né? Que são os empreendimentos de economia solidária, as entidades de apoio e fomento e a rede de gestores públicos. E quem são eles? E eu faço parte de algum deles, né? Perguntando para vocês. Vocês fazem parte de algum deles? Vocês, enfim. E o que seriam os empreendimentos econômicos solidários? São organizações, né? São organizações necessariamente coletivas, porque o trabalho se dá pela autogestão, pelo trabalho coletivo. Então, são organizações suprafamiliares, singulares ou complexas, tais como associações, cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes, grupos produtivos.
E cada uma dessas, né, dessas formas, dessas organizações, elas também vai ter as suas limitações, suas legislações. A possibilidade de uma cooperativa é uma, e a possibilidade de uma associação é outra, de uma empresa autogestionária. Então, a gente também sabe onde nós estamos, né? Qual grupo a gente faz. Então, isso é uma definição do empreendimento econômico solidário. O segundo, né, a gente poderia estar trazendo que seus participantes ou sócios são trabalhadores do meio urbano ou rural e eles exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos recursos. Então, assim, a gestão é coletiva, sabe? A gestão, ela não é hierarquizada com um chefe colocando ordens, né? Ela é necessariamente coletiva na economia solidária e nos empreendimentos de economia solidária. São organizações permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e os que estão em processo de implantação, com grupos participantes constituídos e atividades econômicas definidas. Podem ter ou não registro legal, né, prevalecendo a existência real. Essa questão, né, no meu trabalho, na minha pesquisa, a gente viu como que se sobressaiu, né, porque a organização que a gente estava trabalhando, eles não tinham registro legal, né, e a gente pôde perceber como é que quais foram os desafios enfrentados por conta de não ter esse registro legal. Mas a falta do registro legal não impede de você ser um empreendimento de economia solidária. Mas também ele é muito necessário. A gente tem que, eu acho que, discutir muito cada vez mais sobre isso, né? Sobre a importância também da legalização, né? Da gente estar legalizando os empreendimentos econômicos solidários. Bom, eles realizam atividades econômicas que podem ser de produção de bens, prestação de serviços de crédito, ou seja, finanças solidárias, de comercialização e de consumo solidário. O segundo ator, né, é a rede de gestores públicos. Quem seriam as redes de gestores públicos? Né? A rede de gestores públicos são aqueles, né, que trabalham na gestão pública, eles elaboram, executam, implementam e coordenam políticas de economia solidária através de prefeituras e governos estaduais. As entidades de assessoria e fomento, né? As entidades de assessoria e fomento são organizações que desenvolvem ações nas várias modalidades de apoio direto, né, junto aos empreendimentos solidários, tais como capacitação, assessoria, incubação, pesquisa, acompanhamento, fomenta crédito, assistência técnica e organizativa. O PPEDIT, né, que é o Programa de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas da Rural, que está em parceria aqui, ele é uma entidade de assessoria e fomento, né? Ele tem um papel ali de acompanhar, fazer pesquisa, a organização no território lá que a gente estuda, né? A gente estuda a Baía da Ilha Grande, né? Que são os municípios de Paraty, Mangaratiba, Angra dos Reis, Itaguaí e Seropédica e Rio Claro. Então, ali na BIG, né? Tem uma experiência, que é uma experiência que aconteceu a etapa da Ilha Grande, que eu vou estar falando um pouco mais à frente. O PPEDIT, né, ele vem como uma entidade de assessoria e fomento. Então, a gente também está traçando, né, identificando, né, quem são os atores, são importantes também para a gente fortalecer a nossa organização. E diante disso, né, diante desse contexto sobre a Ecosol, a gente pode pensar assim, ok, e como a gente vai fazer a gestão, né? Como a gente vai estar pensando a gestão dessa organização, seja ela uma associação, uma cooperativa, como a gente pode estar compartilhando as decisões de forma coletiva? Porque se os empreendimentos são coletivos, a gente tem que tomar uma outra postura. A gente, infelizmente, tem um tipo de educação, né? Paulo Freire fala que é uma educação bancária, é um tipo de educação, um tipo de valor, um tipo de pensamento. Então, a gente poder trazer possibilidades, né, como a gente está trazendo aqui a questão da gestão social, para a gente refletir que é uma forma de gerenciamento, né, participativo da sociedade, onde a autoridade decisória, ela não é somente única, ela não é um monólogo, né, ela é uma decisão compartilhada entre todos os envolvidos na sociedade, né, na ação. Então, a sociedade, nesse momento, ela se torna protagonista nos espaços públicos. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? O que a gente pode estar trazendo a gestão social para dentro da economia solidária? Justamente a capacidade de gerenciamento. Por mais difícil que seja, por mais desafiante também, né? Eu estou repetindo muito essas palavras porque foram as minhas reflexões finais diante do final da minha pesquisa, né?
porque a gente se depara, assim, né, onde a gente está diante desse cenário bem difícil, né, de retrocesso de algumas políticas públicas, sobretudo na economia solidária também. O que a gente pode fazer, né? Então, essa reflexão ficou muito, muito forte, né, depois do trabalho. Então, a gente pensar que a academia, né, que a gente tem conceitos que nos subsidiam, que podem subsidiar as nossas discussões, é uma forma também da gente fortalecer, né, fortalecer esses espaços, né, esses espaços de resistência. Então, a gestão social, né, ela deve ser terminada pela solidariedade em busca da justiça social. Portanto, é um processo de gestão que deve primar pela concordância, onde o outro deve estar incluído e o interesse comum, o seu objetivo. A gente sempre tem que estar pensando também, isso é muito caro também na gestão social, sabe? É na inclusão do outro, né? Porque é muito difícil a gente também tá incluindo o outro, né? Como a gente vai estar fazendo esse processo, né, do você está comigo, né? A gente está junto, então vamos fazer, né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos fazer nossas ações, vamos pensar na nossa organização. Mas a gente tem que estar sempre pensando na inclusão e nunca na exclusão do outro, né? Isso também é um dos desafios que cabe nas organizações. Então, assim, né, a gestão social, a gente apresenta ela como uma tomada de decisão coletiva, né? Ela é sem coerção, baseada na intangibilidade, ou seja, no entendimento. É um desafio também a gente se entender, né? A gente se compreender na linguagem. Ela também é entendida na dialogicidade, ela é necessariamente diálogo, né? Ela parte de várias... o processo de discussão, ela toma forma. Então, o diálogo é importante. O processo de discussão é tão importante quanto os outros processos, sabe? Ela é entendida também no entendimento esclarecido como processo, na transparência como pressuposto e na emancipação enquanto fim último, né? A transparência é que não tem que esconder algo ou omitir alguma informação. A informação tem que estar livre e acessível para todos e que possa, né, também ser clara e entendível, né? Por isso a inteligibilidade, porque às vezes documentos, né, eles podem estar acessíveis, mas não necessariamente que eles estejam entendíveis por todos. Então, a gente pensar aqui, lá na gente, lá no nosso grupo, onde a gente faz parte, qual é o processo de transparência, né, nas nossas tomadas de decisão, nas nossas discussões. Porque o pressuposto é a emancipação do indivíduo, né? Porque também a gente não quer dependência, né? É emancipação enquanto fim último, emancipação do ser humano, sabe? Do ser humano, um ser humano livre, porque é o que a gente preza também na gestão social. E agora, né, diante desses contextos, dessa conceituação que eu trouxe um pouco de economia solidária e gestão social, essa parte mais teórica, eu gostaria de trazer uma parte prática também aqui para a nossa aula, né, para a nossa conversa, que é a extensão universitária, né? A extensão universitária é um pilar da universidade, né? A universidade, ela trabalha, ensina, pesquisa e extensão. Agora está acontecendo um processo de curricularização da graduação, né? Então, as atividades de extensão vão estar entrando nos currículos da graduação, antes não era obrigatório, né? Então, agora a gente está vendo o reconhecimento de atividades, né, que é um pouco do nosso trabalho, né? Um pouco também da experiência que eu realizo aqui no PPEDT, na Caritas, que é essa parceria, né? Que é essa troca de conversa entre a universidade e a sociedade civil. E algumas ações no PPEDT, né, no âmbito do território da BIG, se desenvolveram ao longo dos últimos anos. Eu e a Rafaela, por exemplo, a gente atua desde 2020, né, que foi o ano que a gente começou o nosso mestrado, e foi a partir, né, do PPEDT, foi a partir da extensão universitária que eu pude conhecer, né, que eu pude pesquisar também uma experiência de uma organização do Coletivo Educação Solidária, né, a Etapa Ilha Grande, e que participou do edital da Lei Aldir Blanc, e esse edital da Lei Aldir Blanc, né, que era para mitigar os impactos da pandemia no setor cultural, ele também foi uma parte dele aqui no Rio de Janeiro, né, muito por conta da luta também, da resistência popular também de diversos setores aqui do Rio de Janeiro, conseguiram uma parte desse recurso para o
para o desenvolvimento de economia solidária e cultura popular. A etapa Ilha Grande foi um dos projetos, né, que recebeu esses recursos. E, a partir disso, a gente foi vendo, né, e a gente foi estudando como é que se deu essa organização. Porque ela é uma organização recente também, né? Ela, por mais que ela comece lá em 2015, atuando no conselho escolar de uma escola, da escola municipal Emanuel Nóbrega, se não me engano, lá na Vila do Abraão, né, um conselho de pais e gestores que começam a se articular, se desenvolver ali, depois fazer atividades de feiras na Vila do Abraão, para depois participar de um edital de cultura popular e economia solidária, e a partir desse edital de economia solidária, eles começaram a se organizar e pensar a economia solidária e controle social e gestão social a partir do território, né? Então, assim, é um contexto pandêmico, foi um contexto muito difícil, mas também a gente pode ver diversas potencialidades que surgiram, né? Esses são alguns dos resultados da pesquisa, né, que eu gostaria de estar trazendo aqui, para a gente ver como que a gente pode estar pensando, né, o exemplo dessa organização, que está, como eu disse, né, tem início lá em 2015, mas a gente pode reconhecer ele a partir de 2020 como desenvolvimento da economia solidária. Então, assim, a gente viu 5 potencialidades, né? Então, a potencialidade 1 foi um forte laço, né, por meio da extensão universitária, né, etapa Ilha Grande e universidades parceiras. Então, né, o que aconteceu foi o estabelecimento de diversas redes de cooperação com universidades públicas do Rio de Janeiro e que se mostrou, né, como um potencial, tanto no desenvolvimento do circuito, né, no circuito de economia solidária, tanto também, né, do apoio, né, teve um apoio da Escola de Extensão da UF, também teve o apoio do colegiado BIG, também teve o apoio através dos observadores territoriais da Rural, teve as parcerias também realizadas com o SEAD. Então, assim, essa potencialidade, a potencialidade 1 é os laços que foram criados, né? Então, a gente pensar assim, quais são as potencialidades e quais são as entidades, quais são as organizações que a gente está dialogando, que a gente tem contato, que a gente tem parceria, porque esse laço, essa rede que vai também, né, fortalecer, que vai nos possibilitar a gente pensar o desenvolvimento territorial. Então, assim, essa foi a primeira potencialidade. Também a potencialidade 2, né, foi um forte laço de criação com redes de grupos, fóruns, associações, capacidade organizativa. Essa potencialidade, né, ela mostrou como a capacidade de articulação do circuito, né, que teve ali, em pouco tempo, né, ele mobilizou mais de 28 grupos e 40 artesãos no território, e estima-se, né, que essa amplitude dessa rede ela pode ter tendência a aumentar. Esses laços, né, estabelecidos no ambiente cooperativo, mesmo com limitações, mas, sobretudo, aponta-se um encadeamento a ser perseguido e construído a partir da ótica da gestão social para a promoção do desenvolvimento territorial sustentável. Então, assim, esses atores, né, sociais que, às vezes, estavam, né, não organizados, eles puderam se organizar também, então foram mais de 40 artesãos podendo estar divulgando, fazendo seus trabalhos, prestando serviços e também vendendo seus serviços na vitrine solidária, e a vitrine solidária só foi possível também dessa organização social, do Coletivo Educação Solidária, através dos recursos, né, de recursos públicos. Então, assim, como que a economia solidária e a gestão social, ela pode estar ali unindo, né, e articulando e aproximando as pessoas. Uma outra potencialidade, né, a gente conhece a Ilha Grande como um destino turístico, né, embora nem sempre tenha sido um destino turístico, ela também já foi, até 1994, tinha um presídio lá, então, assim, turismo também foram diversos processos, mas o turismo que a gente encontra na Ilha Grande, diante também das entrevistas que a gente realizou e diante de diversas documentações, a gente percebe que é um turismo exploratório, né? É um turismo que não respeita a cultura local. Eles vão lá e se instalam e só pensam necessariamente no lucro, não pensa na cultura local. E quando a gente pensa lá na economia solidária, que ela respeita a cultura local, uma potencialidade que se desenvolveu também, e a gente pôde observar, é a implementação do turismo de base comunitária, né? Então, o território ele apresenta uma forte potencialidade para o turismo de base comunitária, envolvendo mais de atores de uma mesma cadeia, visando também, além da cooperação, organização e associação cooperativa,
diante de uma alternativa que combina os valores da economia solidária e da gestão social, além da geração de renda. Essa potencialidade ela já está sendo em prática, né, com a proposição de um novo projeto de educação solidária. Então, o Coletivo Educação Solidária ele também deu continuidade, né, nas suas atividades, e o turismo de base comunitária é também uma estratégia para o desenvolvimento do território, né? Então, assim, a potencialidade 4, né, é a possibilidade também de você estar participando mais de editais e chamadas, né, para o desenvolvimento territorial. A gente aponta, né, a Lei Aldir Blanc como uma experiência que, além de movimentar os artesãos locais, também incentivou e contribuiu para a disseminação e realização de projetos e participação em editais. A experiência com a Lei Aldir Blanc, né, ela se mostrou muito positiva no território e que carece mais de políticas públicas alternativas, como estas devem ser encaminhadas pelo grupo para a continuidade de ações territoriais. Então, assim, foi a participação também, né, de você estar podendo elaborar um projeto, né, porque muitas das vezes, por isso a formação também de elaboração de projetos comunitários são importantes, porque através desses projetos que a gente está participando, a gente pode estar colocando em editais, participando desses editais, a gente também vai ter recurso público, né? Para a gente fazer as nossas atividades, a gente precisa de recursos. Então, foi uma das potencialidades que se mostrou também para essa organização. A potencialidade 5, né, é sobretudo a educação popular, eu acho que é um dos exemplos que a gente está aqui, né? Ela se mostra como uma alternativa para o território, né? Que ela é marcada por uma cadeia produtiva de um turismo predatório. Dessa forma, movimentar a sociedade a partir de uma educação dos valores da economia solidária, que traz consigo, né, uma sua forma, uma alternativa tanto econômica como social e educacional, além também de mostrar como indicativo dos primeiros trabalhos desenvolvidos pelo Coletivo Educação Solidária, no que tange a uma educação diferenciada que promova e respeita a comunidade e a cultura caiçara local. A questão da educação e da formação, né, como esses espaços aqui, eles são extremamente importantes, né, para a gente estar falando de economia solidária, para a gente estar falando sobre gestão social, para a gente estar apresentando, né, potencialidades de uma organização, para a gente reconhecer quais são as nossas potencialidades, para a gente enxergar e também pensar, né, na reflexão que a gente trouxe lá no início, né? A gente pensar na inspiração dos movimentos associativistas, da resistência popular, da importância da participação, né? Porque o que a gente está trazendo também no curso aqui, e é muito caro para a gente, é o poder da participação social, né? A participação social, ela é a essência, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo as nossas ações nos nossos grupos, nas nossas associações, no nosso território. E ela não tem um fim, né? A participação social, a gente não pode pensar ela como uma atividade acabada, ela é sempre um processo inconstante. Às vezes, a gente vai ter diversos desafios, né? E limitações sejam elas tecnológicas, limitações de conversar, limitações de estar presente. O coletivo, né, a experiência na Ilha Grande também mostrou uma das limitações foi essa dificuldade, né, da participação, porque por mais que foram movimentados mais de 40 artesãos, às vezes, né, nos encontros, nas reuniões, não estavam todos. Então, por que não estavam todos? Né? Por que as pessoas, às vezes, não estão presentes? Às vezes, não só porque a pessoa não quer. É uma série de fatores. Né? Então, a gente está construindo coletivamente, né? A gente está pensando, a gente está construindo coletivamente bem pequenininho, né? Para a gente fazer, talvez, e eu acredito muito, algumas transformações, né? Transformações que a gente pode estar colocando isso como modos de pensar a sociedade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de estar trazendo aqui hoje, uma mensagem sobre um pouco do contexto da economia solidária, da gestão social, um pouco da prática também do PPEDIT, né, que é um programa de ensino, pesquisa e extensão. Ele é uma escola de formação, né, de extensão universitária, e às vezes, assim, como que a gente faz para chegar, né, ter acesso à extensão universitária? Eu acho que também não é só bater na porta da universidade, é um processo de construção coletiva, né, que se dá em rede, mas a gente também, né, em pró-reitorias de extensão, a gente está sabendo se informar nesses espaços e está construindo, um pouco de estar unindo a teoria e a prática, né, para a gente estar construindo o nosso conhecimento. Então,
gostaria de agradecer. Esse aqui é o meu e-mail, se alguém gostaria de entrar em contato, eu fico aberta para perguntas. Eu não sei se eu me alonguei demais, eu não sei se eu fui rápida demais, mas eu estou super aberta. Parabéns, Tassi. Foi ótima essa apresentação. Eu gostaria de colaborar com a sua apresentação, porque faz mais ou menos um mês atrás, foi muito rápido, né, gente? Vou passar a palavra para vocês, vou fazer um comentário e mostrar um vídeo que o PEPED recebeu, né, dos residentes da Ilha Grande, na Vila do Abraão, e da Praia do Saco, né? É Saco do Céu, né, Otácia? Ou é Praia do Saco? É Saco do Céu, né? Praia do Saco do Céu. E enviaram para a gente, né, como um agradecimento, né? Faz mais ou menos, acho que menos de um mês atrás, o PEPED visitou, né, várias regiões do colegiado Big, que entre as regiões que contemplam o colegiado Big, né, se encontra também a Ilha Grande, né, a Vila do Abraão. E lá nós encontramos, né, com os membros que compõem a Economia Solidária, com a Alexandra e com outras meninas, que elas praticam a economia solidária naquela região. E foram relatadas diversas situações que elas vêm enfrentando, e entre essas situações entra a questão da feira da agricultura familiar dentro da Vila do Abraão. Tem uma praça, né, que elas realizam essa feira, e elas estão sendo expulsas dessa praça, porque, na verdade, assim, sendo expulsas por um motivo, porque o padre, segundo elas, o padre não acha legal as feiras se localizarem em frente à igreja, enfim, elas estão perdendo um espaço, e há pouco tempo elas mandaram mensagem para o PEPEDIT, dizendo que elas estão para perder a horta delas, né, que elas tanto se esforçaram, tanto lutaram, né, para poder, porque assim não é fácil, né, gente? Assim, você chegar lá, você vai, planta e cresce. Não, você passa por um processo de aprendizado, porque assim, eu, por exemplo, não tenho conhecimento de como cuidar de uma horta, né? Assim, eu, por exemplo, tem planta que você coloca muita água e acaba morrendo, tem outra planta que tem que regar menos, tem planta que precisa de mais nutriente, a terra tem que ser mais fofinha e tal. Então, assim, elas passaram por processo de aprendizado, lutaram juntas, conseguiram um espaço, e agora estão prestes a perder. E elas estão desesperadas, né, por causa dessa situação, que é uma situação muito triste. E, assim, e na própria Ilha Grande também tem a Praia de Saco do Céu, né, que nós também realizamos uma reunião com os membros lá, e levantaram diversas questões, como, por exemplo, a escola, que tem uma infraestrutura totalmente inadequada, e que durante o ano tem diversas trocas de professores, e essa troca de professores acaba afetando, né, o aprendizado dos alunos. Por quê essa troca de professores? Primeiramente, porque o local, né, que fica o professor é uma infraestrutura totalmente inadequada, infelizmente, pude perceber que não tem condição de o professor ficar na ilha. A alimentação dos alunos é uma alimentação, o peixe que é servido, né, como refeição, é o peixe panga, que é um peixe que, segundo, eu não gosto de peixe, né, assim, eu nem sei como é o sabor, mas segundo os moradores é um peixe horrível, e assim, eles poderiam comprar dos próprios pescadores locais para poder ajudar, né, no desenvolvimento local, mas não, mas eles, no caso, preferem realizar a compra desses peixes, né, de uma forma externa, um peixe ruim, né, para as crianças. Então, assim, são várias situações que nós vivenciamos, né, eles pediram ajuda também para a criação de um CNPJ, né, para regularizar. Teve a questão também, estavam querendo fazer um turismo de base comunitária, porque lá eles realizam diversas geleias, fritadas. Produtos artesanais.
Produtos... Obrigada, Tassi, perdi a palavra. Produtos artesanais, então eles queriam, no caso, formar uma agenda, né? Uma agenda para ajudar, né, nessa questão do turismo de base comunitária. Semelhante à Setur, né, que é a Associação de Turismo Comunitário, mas no caso é de Mangaratiba. Eu vou compartilhar a tela com vocês rapidamente, só para poder mostrar o vídeo para vocês, que nós do PPED recebemos. Não sei se a Tássia ela teve acesso a esse vídeo. Já vou olhar o chat, tá, gente? Só me avisa se vocês estão conseguindo visualizar. Espera aí. Sim. Tá. Esse aqui são, no caso, as meninas, né, que compõem, que no caso, compõem a economia solidária. Coletivo Educação Solidária. Isso. No caso, é somente uma parte, né? Então, que a Tássia ela conhece mais a fundo, né? Porque a Tássia ela estudou, né, a economia solidária, ela passou semanas, né, Tássia, na Ilha Grande, teve um contato mais direto com elas. Então, assim, a Tássia está muito mais por dentro do que eu, né, Tássia? Aqui em si, aqui também é continuidade, né, das nossas conversas. Então, assim, foi um dia de muito aprendizado, uma troca de experiência incrível, assim, fomos recebidos com muito carinho. E agora eu vou apresentar o vídeo para vocês. Só um instante. Aqui. Eu quero colocar bem grande. Tá, assim, dá para... Estão conseguindo visualizar bem? Sim. Tá, vou colocar aqui. Eu acho que a gente tem que tentar de todas as maneiras. A gente realmente não pode desistir. A gente tem asas, a gente pode voar, a gente tem a nossa criatividade, a gente pode inventar, a gente tem a nossa espiritualidade, que a gente pode falar, confiar. Aí foi um vídeo que recebemos do coletivo, muito legal mesmo. Isso aqui foi a ideia da Alexandra. Ai, caramba. Deixa eu voltar aqui. Só um instante. Tá. Cadê a Alexandra, gente? Aqui. Infelizmente ela não está nessa imagem. Aqui. A Alexandra era considerada uma grande liderança na Ilha Grande, né, Tássia? Sempre está com a gente, faz parte do colegiado, do observatório também. É uma das principais lideranças. E é isso, só queria mostrar mesmo um vídeo para vocês. E aproveitando também que eu estou com o Facebook aberto, vou apresentar para vocês rapidamente, gente. Fazer propaganda aqui, brincadeira. Isso aqui é a página do Colegiado Territorial Rural da Baideira Grande, que é o colegiado que o PPED apoia, né? Eu também faço parte, a Tássia. E aqui nessa página tem todas as atividades, né, que o PPED realiza. Aqui, por exemplo, uma atividade que foi realizada em Angra, né, no qual nós visitamos o projeto Bacia Escola da UF de Angra, conhecemos o projeto mais a fundo, um projeto que tem uma finalidade a formação e educação ambiental. Aqui é a formação do curso de conselheiros presencial, é um curso semelhante, né, ao de vocês, só que é um foco em seropédica, um curso de capacitação. Isso aqui foi uma festividade, comemoração da independência do Brasil em Mangaratiba. Então, assim, resumidamente, nessa página consta todas as atividades que nós realizamos, né, durante nossas visitas de campo. E nossa próxima visita está marcada para o mês que vem, não me recordo muito bem a data, onde nós vamos visitar as 2 comunidades quilombolas, né? Vamos realizar uma cartografia social, marcando os principais pontos, né, onde localiza os quilombolas, que são trabalhos, né, que geram projetos, atividades, ações muito relevantes que contribuem muito para o desenvolvimento dessas regiões, né? Teve um fato que eu que tive reconhecimento na última visita, na trabalho de campo, né? Que tem na região de Mangaratiba tem 2 quilombos, né? Que é Santa Isabel
e Santa Justina, correto, Tássia? Santa Isabel e Santa Justina. Eles estavam prestes a perder as suas terras e teve uma historiadora, que o nome dela é Miriam Bondim. Ela conseguiu comprovar que aquelas terras foram doadas para os quilombos. Então, assim, ela lutou até o fim e hoje eles têm o espaço deles, assim, é um espaço gigantesco, é o direito deles, entendeu? Então, assim, estou querendo mostrar para vocês de que forma a universidade ela pode contribuir para o desenvolvimento. Então, assim, a Miriam Bondim, junto com o seu grupo de estudo, conseguiu, no caso, comprovar e atender, né, os direitos, no caso, buscar os direitos, entender não, buscar os direitos desses quilombolas, porque as terras são deles, foram doadas. Então, assim, a importância que tem também a universidade, né, a extensão para os territórios. Da mesma forma que vocês transmitem conhecimento para o corpo acadêmico, nós também buscamos retribuir com nossos projetos, com nossos artigos, com nossas ajudas em diversas formas, ou na busca dos direitos, na busca dos direitos, por exemplo, uma constituição, quando um membro de uma comunidade não tem conhecimento daquela lei, nós buscamos, no caso, ajudá-los a compreender e buscar, né, atender os seus direitos. Então, é isso, já falei bastante. Vou agora para o chat, Tássia, para poder, no caso, levantar as questões. Lúcia comentou que foi muito rápido. Elisa? Ah, tá. Gostaria de perguntar, Elisa? Você gostaria que... Se quiser, pode ligar a câmera, o microfone. Boa noite, pessoal. Obrigada pela apresentação. Então, eu gostaria de saber, eu li recentemente um artigo do INEA, do pessoal do INEA, sobre quais eram, à época, né, os fomentos aqui em Maricá, né, fomentos para a economia solidária. E aí queria saber se vocês têm informações para nos dar sobre isso. Obrigada. Bom, eu não sei se alguém aqui do curso teria alguma informação para compartilhar, assim, sobre esses fomentos da Prefeitura de Maricá. A gente sabe que a Prefeitura de Maricá, né, ela tem uma moeda social, né, uma moeda social chamada Mumbuca, tem projetos, mas eu particularmente não saberia responder, assim, né, eu não sei se teria alguém aqui da Prefeitura, alguém de Maricá que poderia estar nos ajudando sobre informações, né, como a Elisa veio perguntar, não sei. Eu também não tenho conhecimento dessa questão. Se algum aluno tiver conhecimento, se puder compartilhar. Magali tem? Assim, o pessoal do grupo também tem, né? A gente tem aqui diversos incentivos, mas eu acho que a Elisa está falando de algo mais estruturado, né? Tanto que ela coloca uma pergunta aí logo depois sobre os conselhos de Maricá e os respectivos contatos, não é isso, Elisa? Você queria saber realmente como que funcionam essas estruturas. Ah, ela saiu. Poxa. Vamos passar para outra, que era bom ela ouvir, né, essa parte, né? Era bom que ela tivesse no curso, que ela fala assim, ó, pessoal do curso, caso alguém consiga responder quais os conselhos de Maricá e suas respectivas competências, vai ser super útil. Então, ela está falando de uma forma mais estrutural das políticas públicas aqui, que passam por esse fomento. Se ela entrar de novo, a gente volta no assunto, ok? Aí, voltou. Oi, Elisa. Gente, minha desculpa, eu estou com o celular novo, acabei desligando a chamada na hora de falar. Então, é isso, assim, sobre a gente teve a aula dos conselhos, né? E mais assim do que os contatos, porque na casa de conselhos é possível obter alguma coisa, mas falar um pouco das competências dos conselhos aqui de Maricá, né? É claro que elas, enfim, muitas vezes até se sobrepõem em vários aspectos, né? E tem que ser assim mesmo. Mas das competências.
E em relação aos fomentos municipais, não só municipais, porque podem ser estaduais e federais também, que Sim, existem se as apliquem parcerias. no território de Maricá, né? Para saber quais são os fomentos da economia solidária aqui. Obrigada. Só para não se alongar muito, né, nessa questão, eu posso passar lá no grupo, colocar lá, mas assim, eu acho que seria bom a gente depois abrir um tempo, não precisa ser hoje, não, mas abrir um tempo para a gente meio que divulgar mesmo que a gente encontrar em relação a isso aqui no município, né, que é extremamente importante, já que nós estamos aqui, e verificar se, até porque muitas vezes tem essa questão de como é que a gente vai no local procurar alguma coisa e fala assim, tem, mas acabou? Existe, mas eu não vejo. Eu vejo, mas não sei se é verdade. Já ouvi falar, mas nunca fui procurar. Então, só para a gente ter essa estrutura, assim, eu entendo. A Elisa já vem com essa questão já há algumas aulas, né? Solicitando esses contatos. Eu vou buscar para ti, Elisa, e vou deixar, mas buscar de uma forma mais estruturada, além daqueles links que a gente já colocou aí, tá bom? Tá ótimo, show de bola, obrigada. Eu acho que, assim, também, se puder compartilhar alguma coisa, assim, para ajudar. No Rio, essa dúvida, né, sobre como é que está organizado os conselhos, onde a gente pode estar tendo informações, ela surgiu também, né, de um aluno no nosso curso de formação para conselheiros. Porque na Caritas, né, em parceria com o PEGS, que é o Programa de Estudo em Gestão Social, eles oferecem todo ano um curso para conselheiros municipais. Então, assim, a gente tem eu acho que agora também a Universidade Rural também está realizando esse curso para conselheiros municipais. Então, é um espaço de participação, né? É um espaço que a gente pode estar exercendo a democracia, a nossa democracia de forma bem direta. Então, assim, surgiu a questão, como que eu encontro esses conselhos? Onde posso ter informações? Eu procuro na internet, não encontro, não tenho informações. Antigamente, antes da pandemia, estou falando no caso do Rio de Janeiro, eu não sei se na prefeitura de Maricá a gente teria uma casa dos conselhos, eu não sei como que é essa estrutura organizacional. Mas no Rio de Janeiro, né, a gente, até para fazer divulgação dos cursos, e como a gente poderia falar mais fácil, né, com o público, né, que seriam os conselheiros municipais, ali perto da Cidade Nova, tem um prédio da prefeitura, né? E no prédio da prefeitura você tem diversos andares, e cada andar, ela tem as suas secretarias municipais, e nessas secretarias municipais tem os conselhos, né? Então, assim, tem um conselho de assistência social, tem um conselho da pessoa com deficiência física, tem um conselho da pessoa negra, então são diversos conselhos que estão organizados lá. Então, assim, eu não sei como seria em Maricá, mas eu acho que essa informação talvez seria a questão. Em termos de políticas públicas, né, a gente está vendo a Maricá como exemplo, né, como uma potencialidade em termos de projetos que tá sendo feito, mas também são diversas, assim, essa questão aqui eu acho que poderia também estar sendo construída e levantada. O que eu ia passar, né, para a Elisa e ia colocar no grupo também, eu posso fazer uma leitura rápida aqui como um exemplo, assim, de potencial, como a Tássia, né, está falando aí, da gente saber dessa existência, né. Então, assim, os conselhos ativos aqui do município, a gente tem o Conselho de Saúde, né, que a gente chama de Conselho Municipal de Saúde de Maricá, e aí você encontra lá os conselheiros gestores, os profissionais de saúde, os conselheiros usuários e os prestadores de serviço. Você também tem o Conselho de Assistência Social, tem lá o contato e o nome de quem é o presidente. Conselho Municipal de Alimentação Escolar, esse aí o contato está lá no nosso grupo. Conselho Municipal da Cidade, Conselho Municipal da Cidade. Ele está unido, né, ao Conselho Municipal de Enfrentamento à Dependência Química e ao Uso Abusivo de Álcool e Drogas, também tem. Conselho Municipal de Direito à Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Direito Racial, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Fundeb, tudo isso com contato, tanto de quem está compondo o conselho, como da presidência. Conselho Municipal Gestor do Fundo Municipal, Habitação e Interesse Social, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Conselho Gestor. Então, assim, todos os conselhos estão lá. Conselho Municipal de Turismo,
Então, tem tanto o presidente, que é o representante, né? O contato está lá, o nome completo, e também tem quem compõe esse conselho e a que secretaria ele está ligado. Oi, Elisa, pode falar? Contato que está lá, você está no site da prefeitura? É isso? Porque no site da prefeitura consta assistência, consta, né, assistência social, consta, eu não tenho certeza, segurança alimentar, alguma coisa assim. Então, Não só, eu estou vendo a Úrsula aqui responder, mas não só na lei orgânica de Maricá, até bem pelo contrário, aqui falando da lei orgânica de Maricá, porque a criação dos conselhos, ela aconteceu depois, alguns, né? Alguns que eu achei que foram criados, né? Mas tanto o site de legislação de Maricá é muito ruim, quanto o portal da transparência não responde, né? Então, tem uma questão, que bom, Úrsula, tem essa questão, né? Essa dificuldade do acesso, porque eu entendo aí o que a Thaisa falou, eu também sou do Rio, né? Quer dizer, mudei para cá há pouco tempo, e lá no Rio, acredito que todas as secretarias estão no mesmo prédio, né? Aqui tem essa questão, às vezes até de achar aonde é a secretaria, porque o endereço está errado no site. É bem louco, mas é verdade. Então, assim, gostaria de saber onde é que estão, né? Quais são esses conselhos? Bom, enfim, falando dos conselhos, mas agora estamos falando de economia solidária também, né? Assim, é claro, enfim, conheço pessoas que têm projeto de economia solidária, que tem inclusive aqui no grupo, né? e E você já foi até a prefeitura buscar essa informação também? não, essa da economia solidária ainda não. Essa não. A dos conselhos, sim. Você fica rodando, entendeu? Você tem que conseguir um dia na casa dos conselhos, você conseguir uma pessoa, aí pega um monte de telefone, enfim, sei lá. Tá bem, tem economia, a Eu Secretaria de Economia Solidária. Então, mas essa economia solidária, na verdade, é uma coisa muito recente na minha vida, entendeu? Mas dos conselhos então, eu ainda não coloquei os meus esforços, eu escrevi, estou tentando receber a resposta, entendeu? De quais são esses financiamentos. porque as duas vezes que eu precisei, assim, não foi nem eu, né? Duas pessoas procuraram a gente, foram dois conselhos diferentes, a gente não teve dificuldade, né, de acessar, mas pode estar existindo aí uma dificuldade de acesso, sim, mas tem que ver direitinho. Não sei se você está procurando uma informação mais abrangente, né, sobre todos os conselhos que existem, os seus financiamentos, ou se você está procurando algo mais específico mesmo, né? Então, eu tenho, claro que eu tenho objetivos específicos, mas eu tenho que mapear esses conselhos aqui. Eu tenho que mapear essa questão dos financiamentos. Senão a gente não sai do lugar, gente. Entende? Assim, precisa, né, ir tocar a política mesmo, e falar com as pessoas, propor projeto, enfim, tocar a parada, né? Então é isso, estou tentando fazer esse mapeamento. Tô Mas entendendo, né? confesso A que não questão estou da gente colocando todos os meus esforços nisso, não. participativo. Oi? Desculpa, não escutei. Abril. Eu até coloquei lá a questão do participativo, né? De você estar realmente, enquanto munícipe, participando aí dessas ordens, né? Claro, e começar a propor, né? Começar a apresentar, porque se deixar tudo na mão da prefeitura para a prefeitura pensar em tudo, não sai, gente. Não tem gente, não tem braço. Né? Então tem que propor. É isso. É isso. E os conselhos é um dos espaços, né? E tá procurando E dificilmente você consegue uma aprovação municipal em algo só numa secretaria.
Você tem que juntar uma série de secretarias, você tem que fazer um trabalho sinérgico, né? Enfim, para que isso saia. Tem que estar dentro do plano da cidade, que não é tão detalhado assim. Você tem que conseguir encaixar lá dentro. Então, você tem que pegar várias secretarias, não uma só. É pesado, né? Mas, enfim, vamos em frente. Isso aí, obrigada, tá? Muito obrigada, Elisa. Você tem a próxima pergunta aí, Rafa? Só um instante. O comentário do Roberto, né, sobre o peixe panga, que o panga é importado, é um peixe do Vietnã. Obrigada, Roberto. Um comentário e uma pergunta da Gabriela Pinhel. Gabriela, gostaria de falar? Quer que eu leia? O que você acha melhor? Vou ler então. Tássia, em 2019, participei do curso na Caritas e foi ótimo, assim como sua aula hoje. Aqui onde eu moro também é uma ilha e acontece coisas bem parecidas com o que você relatou sobre a comunidade local e as pessoas com maior poder aquisitivo e conhecimento. Por exemplo, agora estão criando um polo de turismo, mas que pouco agrega uma parte da população. Como fazer o diálogo entre essas duas partes? Eu acho que eu lembro da Gabriela. Obrigada, Gabriela, pela pergunta. Eu acho que eu lembro de você na aula. Acho que, assim, esse polo de turismo não é um polo de turismo de base comunitária, é um polo de turismo não necessariamente envolvido com a economia solidária, né? Eu acho que eu entendi isso na sua pergunta. Eu acho que é um desafio, né? Como que a gente vai estar agregando essas pessoas e como vai estar fazendo um diálogo entre essas duas partes? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho de formiguinha onde a gente pode estar fazendo, seja na nossa organização, seja na nossa cooperativa, seja no nosso grupo. E também, acho que vocês tiveram aula de conselho semana passada, né? E também não é fácil, não vai ser possível a gente construir um diálogo de uma forma tranquila, né? Mas eu vejo que a gente construir redes, né? A gente estar com os outros, estar participando, estar em grupos, estar buscando informações, assim como a Elisa, né, bem colocou assim, eu quero saber onde estão a estrutura dos conselhos, eu quero estar atuando. Eu acho que é um processo que vai ser muito devagar, sabe, assim, ele não é, a gente também não pode esperar que a gente consiga, né, de fato, um entendimento comum, acho que esse é o desafio. As mulheres, o coletivo Educação Solidária, a Rafa agora trouxe uma questão mais recente, né, dos desafios recentes, mas durante, né, a implementação do projeto, né, durante você fazer um projeto, você buscar, né, um recurso público, né, que faz parte das políticas públicas, e você está unindo essa população é um trabalho muito difícil, sabe? Eu acho que o fato também de você estar trabalhando a cultura local, eu acho que isso também pode ser uma saída, a gente pensar nas identidades, né? O que a gente tem em comum, como que a gente pode estar nos organizando, como a gente pode estar unindo, né? Eu acho que a cultura foi um fator ali que uniu bastante as pessoas na Ilha Grande, né? Então, foi trabalhado também diversos artesãos. Então, isso foi o caminho encontrado. Mas, assim, são outras realidades, né? A ilha que você mora, assim, como é que tá, como é que se dá, como é que tá as pessoas que estão atuando. Mas eu acho que o caminho seria isso, né? A gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, buscando informações, participando de processos, né, de formação também, e tá participando através dos conselhos também. Eu acho que é isso. Mas cada município vai ter uma realidade, não são coisas simples, assim, não é fácil também a gente estar entendendo todo o processo. Eu acho que são diversos momentos, mas eu acho que o que eu poderia estar falando para você é isso, né? A gente está se fortalecendo na busca de redes, né, com pessoas, diversas pessoas aqui, né? A gente poderia estar, como que a gente pode estar fazendo, né? Como que a gente poderia estar levando para lá, para a ilha,
onde você mora, né, e está construindo o diálogo, né, que é difícil, a construção, mas ela nunca tem um fim, né, ela é sempre permanente, e é o trabalho de formiguinha. Normalmente, grandes empresas, elas, no caso, têm políticas, né, compensatórias, porque, querendo ou não, quando está elaborando um polo de turismo, automaticamente vai ter um certo impacto, né? Mesmo que seja um impacto pequeno e tal, tem um impacto cultural, um impacto ambiental, econômico e social. E, normalmente, né, estas empresas, como medidas mitigadoras ou compensatórias, elas elaboram cursos, né, cursos de capacitação, de formação. Então, assim, é interessante, como a Tássia, né, falou super bem, procurar se informar, né? Como a Elisa, né, ela está procurando saber aonde está. Beleza, tem conselho? Tá, mas aonde eles estão? Qual é a localização desses conselhos? Então, assim, é procurar interagir, né? Criar redes. Das comunidades, né? Residentes do local que está criando este polo de turismo. Então, assim, acredito que é considerado uma forma que pode ser, assim, bem-sucedida. Pode ter outras alternativas. É uma outra possibilidade. Mas é uma possibilidade. Vamos lá. Tenho 2 dúvidas. Cooperar, Maricá. No caso, eu acredito que é o Iago. Economia solidária e geração de renda. São conceitos que dialogam com a perspectiva econômica apenas? Que tem itens que devemos analisar para identificar a ocorrência de ações de economia solidária? Muito boa pergunta. É Magali, né? Cooperar melhor. Não, no caso, é o Iago. O Iago. Então, não necessariamente economia solidária e geração de renda são conceitos que dialogam somente na perspectiva econômica, né? Então, assim, a gente não só está pensando do lado econômico. A economia solidária, ela pensa, né, a questão social, a questão cultural, a questão do meio ambiente, a questão do desenvolvimento do território. Então, por exemplo, quando a gente pensa, a gente pode ter uma associação de economia solidária que não está gerando renda, mas ela é uma associação de economia solidária diferente de uma cooperativa que ela pode estar gerando renda, né? Então, assim, as nomenclaturas também, as organizações, elas diferem, mas não que a economia solidária e geração de renda são conceitos que não dialogam muito, pelo contrário, né? Eles dialogam muito além da economia, também pensando também no lado social, cultural e muitos outros. E a outra questão, né, que itens devemos analisar para identificar a ocorrência de ações de economia solidária? Não somente o lado da produção, da distribuição, do consumo e das próprias relações de comércio, né, que é a própria economia, né, um artesão, um grupo trabalhando na produção de um bem e levando ele para uma feira de economia solidária, levando ele para o comércio, porque também tem uma relação econômica. Mas não somente uma relação econômica, né? Também tem uma relação que é uma relação social, uma relação de valores, é uma relação que acontece nas organizações, que se diferencia de uma empresa capitalista, né? Mas as ocorrências de produção, de consumo, de distribuição, das finanças solidárias, por exemplo, né, os bancos comunitários. Então, são diversas ocorrências, né, de economia solidária, mas não somente no tangente na economia, mas também em outros setores da sociedade. Né? Acredito que também a questão da ausência da hierarquia, né? Que foi muito bem levantado na aula também do professor Sarmento e nessa aula também, que se levantou o conceito de autogestão, né, Tássia? Que é uma das características que pode ser contempladas dentro da economia solidária. Então, eu acredito que tem esse formato horizontal. Sim, a forma de organizar, né? A forma de organizar ela é diferente. Né? Eles tiveram aula com o professor Sarmento na aula passada? Sim, sim. Isso. Não é uma gestão... Por isso a gente fala da gestão social, né? A gestão social, ela possibilita, né, o diálogo, ela possibilita
o compartilhamento de informações, ela possibilita que os outros, né, todo mundo esteja envolvido nas ações, na tomada de decisão. E a gestão, e a participação, ela vai nesse caminho, acho que... E a heterogestão, ela é uma gestão hierarquizada, né, que a gente não vai encontrar na economia solidária. Então, o que a Rafa quis trazer aqui para a gente é que a forma de gestão, né, a forma também de como a gente está trabalhando nessas organizações, ela se diferencia. Tem uma outra pergunta, Douglas. Douglas adora falar, Douglas, pode aparecer na câmera. Boa noite. No caso, a minha pergunta é simples, porém eu acho complexa, porque ela vai rodear tudo que eu acho que foi falado aqui, porque acho que o principal aqui são as pessoas que moram naquela localidade e que tem economia solidária, né? Porque elas que precisam, elas que vão fomentar tudo isso, elas que vão para as feiras, e os conselhos são, na verdade, para dar um grande suporte e ajudar, né? Mas acho que se as pessoas da localidade, da região, não estiverem engajadas com nada, acho que fica complicado, porque foi o que a colega anteriormente falou, ela está buscando ali as opções para que ela possa implementar um projeto, mas ela está encontrando dificuldade. Aí como é que faz para engajar a população? Como é que faz? É difícil, talvez, a população entender que aquilo é importante para ela mesmo. Eu sei que minha pergunta ela é bem abrangente, mas fica a pergunta aí, né? Porque, conforme eu falei lá no início dessas aulas, eu tenho umas ideias de projeto, estou pensando, as aulas estão me ajudando bastante a esclarecer minha mente, e no final, acho que vai ter um projeto para apresentar, para montar entre as equipes, né? Entre a turma. Então, fica a minha pergunta, como engajar a população? Porque aqui onde eu moro, tem bastante coisa a ser feita na área de meio ambiente, na área do lixo, na área da vegetação nativa, que às vezes arranca a vegetação nativa e planta uma planta que não tem nada a ver com a região. Tem aqui o canal, tem a praia, tem a lagoa. E como que a população fica à margem de tudo isso é que mais me espanta, entendeu? Desculpe me alongar, mas é isso. Como engajar a população para a economia do artesanato, das comidas, de tudo que pode ser feito nessa localidade. É só isso. Pergunta que vale milhões, né, Douglas? Porque esse é verdade. É um grande desafio, né? Como que a gente pode estar engajando a população? A gente pode estar pegando os exemplos, né, que a gente trouxe aqui também na aula, em sentido de... É pouco, né? Mas é o trabalho da extensão universitária, quando a gente está ali trabalhando nas organizações, assim, com a população. A educação popular também, eu acho que é uma outra forma também da gente estar colocando mais pessoas, né, trazendo mais pessoas. A gente está chamando cursos como esses, né? Eu acho que esses espaços aqui para a gente estar conversando, para a gente estar discutindo, a gente poderia estar fazendo outras coisas agora, mas a gente está aqui buscando pensamentos, né, coletivos, né? Como que a gente pode estar engajando a minha comunidade local. Onde eu resido, em Guaratiba, tem diversos problemas também, né? Sobretudo com lixo. E às vezes eu também fico a par, assim, porque paralisa, né? Porque quando tem uma questão que pega todo mundo, também paralisa. Então, a gente está ali, conversando com o nosso vizinho, a gente fazendo a primeira contato ali, comunitário, né? Eu acho que é bom também. Assim, você está trabalhando na sua comunidade, se articulando na sua comunidade. Então, talvez seria um dos caminhos, mas, assim, engajar a população é um processo também que vai continuar. Acho que a gente pode utilizar muito as redes sociais, sabe? Acho que as redes sociais é um espaço que a gente pode estar também colocando, né, as nossas vontades, o que a gente pensa, né? A gente, enquanto jovens, né, o que a gente está pensando para as futuras gerações. Eu acho que é um pouco disso, a gente está se organizando, e um pouco da reflexão hoje, a gente está pensando como que a gente pode se organizar, né? Como a gente pode estar pensando sobre isso. Ok, obrigado, hein? Douglas, eu não queria nem falar sobre esse assunto agora, porque eu queria deixar o professor Patrick aprofundar mais, porque acredito que você vai querer saber um pouco mais sobre o que eu vou falar. Você já ouviu a sigla PSA, que é Pagamento por Serviços Ambientais?
Você já teve conhecimento? Já teve, Magali, um conhecimento dos pagamentos de serviços ambientais? É porque o Douglas... Já teve, Douglas, conhecimento? Você ser pago pelos serviços ambientais que você está executando na sua região. No caso, esse pagamento, no caso, o Estado, né, ele paga tanto os produtores rurais, os agricultores familiares, as comunidades tradicionais, os povos indígenas. Então, todas as atividades que estão relacionadas aos serviços ambientais. Então, a partir do momento, Douglas, que você está lá na praia, né, despoluindo aquela área, pegando lixo, então tem como você comprovar que você está prestando um serviço ambiental e você ser remunerado. Então, o professor Patrick, ele vai trazer essa questão para todos aqui que estão presentes, de que forma vocês que estão aqui prestando, prestando serviços ambientais, vocês podem ganhar com isso, entendeu? Porque vocês estão realizando uma atividade, na casa você está realizando um serviço, né? Não só apenas no caso, para si mesmo, mas também para o Estado. Então, assim, o professor Patrick vai aprofundar um pouco mais sobre esses serviços que está na lei e vocês que estão prestando serviço têm direito a isso. E muita gente não sabe. Eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento. Aí eu fui conversar com o Patrick, que teve um aluno chamado Douglas, que falou sobre esse assunto. Aí o professor Lamonier conversou sobre a questão do diálogo. Aí eu falei, não, mas é interessante você elaborar um projeto. Aí, no caso, temos outras saídas, né? No caso, elaborar um projeto, tem que elaborar para poder levar para o conselho, para poder ser avaliado. Só que a prestação de serviços ambientais também é uma outra alternativa. E você tem o direito de receber isso. Não sabia, eu também não sabia. Então, o professor Patrick, ele vai trazer essa questão, e Douglas, e a sua atividade tem grande chance de ser remunerado, porque você está, no caso, agindo de forma que está prestando serviço para o Estado. Você está lá limpando o mar, plantando, isso tudo são serviços ambientais. Interessante, né, Magali? Eu não tinha esse conhecimento. Aí o Patrick falou... É interessante. Interessante. Aí o Patrick falou que antes de iniciar a aula dele, quer falar com o Douglas para poder esclarecer isso e procurar também se informar as pessoas que realizam esses serviços ambientais para poder explicar como funciona. Porque isso está na lei. Vocês têm o direito disso, gente. Isso é muito interessante, eu não sabia, só que, assim, é acima de qualquer remuneração, né? Mas isso vem para motivar até as pessoas que fazem isso, né? Sim, isso que eu tô falando. Como forma de coletar um papel para uma reciclagem, que vivem disso, né? Motivam até mais elas a fazer esse tipo de serviço, né? E outras pessoas que... Exatamente. Mas muito interessante mesmo, não sabia não. Eu fiquei animada porque, assim, é uma forma também de motivar, né? Porque, assim, as pessoas já está falando sobre a importância, mas cada pessoa reage de uma forma. Então, assim, se você chegar a explicar como é feito esse pagamento, então, assim, isso acaba, né, abrindo os olhos, a pessoa vai procurar se informar mais. Então, assim, é uma forma de mobilização. Desculpa, gente. Quer terminar? Entendi. Não, mas eu acabei te interrompendo. Não tem importância, não. Eu que interrompi. É exatamente isso. Obrigado, eu não sabia dessa informação, não. Mas você vai saber melhor depois. Mais a fundo com o Patrick. Obrigada, Tássia, também. Só quis complementar a fala da Tássia, que são alternativas. Patrick vem na próxima semana? Patrick, deixa eu só verificar aqui, professor Patrick. Patrick já falou para mim, Rafaela, não esquece do Douglas, porque, assim, o Patrick, ele é um excelente professor, gente. Ele é como todos do PEPEDIT, todos são bons, Patrick, todo mundo, mas, assim, o Patrick, ele fica indignado com essas coisas, porque as pessoas têm aula o direito... 7, 25 de outubro. É 25? Então, a próxima aula... é o Nicolas, eu acho. A próxima é o Nicolas. É o Nicolas. Então, é dia 25 de outubro. Então, assim, o professor Patrick, ele fica indignado, porque, assim, ele vê as coisas acontecendo
E as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, não têm os seus direitos garantidos. Então, assim, a gente que está aqui, nós estamos. Um dos nossos objetivos é levar esse conhecimento para vocês, sabe? Eu não tinha esse conhecimento. Então, quando ele conversou comigo, eu falei assim: caramba, gente. E tem tanta gente que eu conheci até mesmo na Ilha Grande, que realiza esses serviços, e eu não cheguei e falei, poxa, você sabia sobre os serviços ambientais que eu poderia ter avisado, sabe? Poderia orientar, e eu não sabia disso. Então, assim, agora eu já, na próxima aula, que ele vai aprofundar um pouco mais, vai explicar como funciona, vai orientar também. Ele é uma pessoa super prestativa, então, assim, eu sei que se alguém quiser chamar ele no privado para poder pedir apoio, orientação, ele vai ajudar, porque ele é sensacional. E ele é meu co-orientador, por isso que eu puxo muito a sardinha dele, porque ele é uma pessoa incrível mesmo. Então, assim, vou passar aqui passando para as perguntas também aqui no chat, que eu falei demais. Deixa eu ver aqui. Ih, tem bastante coisa. Tá. A Lúcia comentou que cada secretaria tem os seus conselhos, ou quase todas. A Úrsula fez um comentário. Os conselhos que devem existir estão previstos na Lei Orgânica de Maricá. A transparência deveria expor todos que existem e os seus documentos. Faltam os documentos para a grande maioria. Eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente e acabei de ser empossada no Conselho da Cidade. Existe um déficit na transparência. E dentro da administração pública, um dos princípios, né, que rege a administração pública é a questão da transparência. Então, assim, é algo que deveria estar, né, exposto para a população. Infelizmente, acontece muito, e acredito que não é somente no Conselho do Meio Ambiente, não, porque, assim, Tássia, que realizamos pesquisas, né, por exemplo, eu pesquisei o Polo Tecnológico do Mar da Baía de Sepetiba, que é um polo, que é um projeto, né, onde as empresas, elas se reuniram, né, com o objetivo de realizar medidas compensadoras ou mitigadoras para poder reduzir os impactos, né, que elas geram nos territórios da Baía de Sepetiba e da Ilha Grande. E, assim, a falta de transparência, principalmente em questão de investimento, foi um dos fatores que acabou me limitando, né, na minha pesquisa. Então, assim, a questão da transparência de recursos, investimento, localização de conselhos, é algo, assim, que não é novidade. Eu já ouvi outras pessoas já comentar sobre a questão da localização. Realmente é algo que precisa de mudança. Aí a Lúcia fez um comentário também. Lúcia, você gostaria de falar, Lúcia? Estou com saudade de você. A Lúcia sempre fala. Hoje eu estou muito cansada, mas eu falo. Fala sim. Não, que eu falei onde ficava a secretaria. Foi essa? Lá da sorveteria, perto da sorveteria? Isso. Elisa, eu vi que você está com a mão levantada. Daqui a pouco a gente abre de novo para ti. Eu acho que alguém tinha perguntado onde ficava essa secretaria. Eu estava falando onde era. Dando endereço. É que eu não sei o nome de ruas direito aqui. Aí fala, perto do sorvete, aquele sorvete, a sorveteria grandona, aqui ali perto. Mas eu não sei o nome da rua, entendeu? Eu estava dizendo onde era. Obrigada. Só em ouvir sua voz já está bom, Lúcia. Obrigada. Tá bom, obrigada. Obrigada, tá, Lúcia? Desculpa aí por ficar em cima de você, que o pessoal participante acaba se acostumando com a participação das pessoas. Mas obrigada, Lu. De nada. Bom, outro comentário aqui, a Douglas Santos. Entendi, obrigado. Eu não sabia. Gente, vocês acreditam que o professor Patrick mandou mensagem aqui no privado, pedindo obrigado pelo marketing no curso de Maricá? Eu não sabia que ele estava presente aqui na aula. Ele está presente, Tássia?
Não sei, não sei. Ele mandou mensagem no WhatsApp falando obrigado. Eu falei, gente, mas eu não vi o professor Patrick aqui. Senão já ia falar para ele aparecer. Vamos lá, o Douglas, eu entendi, obrigado, eu não sabia. Outro comentário. E até mesmo para transformar Ponta Negra em um bairro autossustentável. E a economia solidária é extremamente importante. Aí, Douglas, por isso a importância da população local. Elisa, você gostaria de falar? Você está com a mãozinha levantada um tempão. Então, era isso, sobre essa questão que o Douglas falou, né, voltando para a economia solidária, né, assim, como engajar as pessoas para o projeto de economia solidária. Olha, Douglas, eu vou te falar enfim, eu sei que são muitos projetos, né, são muitas atividades de economia solidária, mas dessas que você falou, né, lixo, questão de proteção ambiental e etc., enfim, chamaria um amigo, tá? E começaria a tentar, por exemplo, mapear as árvores e colocar umas plaquinhas nas árvores. Nos lugares de lixo, colocaria uma plaquinha, não jogue lixo, arrumaria um balde, colocaria lá. Começa a fazer. Mas começa a fazer e mostrar. Se você conhecer alguém que desenhe bem, que possa pintar numa plaquinha de madeirinha, uma plaquinha fofa, que chame atenção, maravilha, Douglas. É como eu vejo as coisas surgirem. Por necessidade. Que bom. É por necessidade mesmo. Sabe? E um outro projeto que eu conheci de economia solidária também, que eu achei muito interessante, foi um projeto de compras. Coisa muito simples. Quem tinha carro comprava para todo mundo. Assim, sabe? Quem tinha moto, quem tinha carro, e trazia para um lugar distante, fazia uma feira, assim, uma coisa, sabe, entre as pessoas. Isso também eu achei muito legal também. Enfim, tem alguns exemplos interessantes. Mas sobre uma pergunta que eu fiz aí, que eu sei que não é igual, eu só queria saber exemplos, tá? Como é a divisão de pagamentos, de resultados de uma economia solidária? Pode ser de qualquer exemplo que se tenha, apenas para ter exemplos. Então, Elisa, a gente, de fato, não trabalha a questão do lucro, né? A gente não está pensando numa empresa capitalista que vai ter um lucro que não vai ser dividido. Geralmente, né, as cooperativas, né, que são as formas de organização da economia solidária e também os empreendimentos de economia solidária, eles partilham, né, os seus resultados, né? Há uma partilha também de tudo aquilo que foi produzido, porque a gente está pensando numa organização, né, onde todos participam, não somente na discussão, mas também no processo de produção de um bem, por exemplo, né? Por exemplo, lá na Ilha Grande a gente tem um caso de produtores de artesanato, né? Então, assim, esse grupo, o que eles venderem na feira, né, na feira que são organizados por eles compartilham entre eles. Acho que é isso. Deixa só eu sei que o Patrick vai falar mais um pouquinho no dia 25, mas é só para a gente também não ficar muito assim, né? Você pode receber pelos serviços ambientais. Eu trabalho num centro de ensino integrado agroecológico, né? Que ele ocupa uma terra de recuperação ambiental, né? São 107 hectares de área. Então, essa parte aí do pagamento, né, por serviços ambientais, essa lei, ela fala sobre a prioridade também, né? Existe uma prioridade. Então, para os serviços ambientais providos por comunidades tradicionais, povos indígenas e também pelos agricultores familiares. E existe lá, né, quando eles colocaram a lei para ser cumprida, vamos falar assim, que é melhor, você tem algumas características, né, que precisa ser atendida. Imagino que o Patrick vai falar sobre isso, mas tem a questão de você assinar um contrato, né, e enquadrar-se também nessas ações. Então, você precisa comprovar o uso ou ocupação regular de um imóvel rural. E os particulares também precisam se inscrever no CAR, não sei se ele vai falar sobre o CAR também, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, existem algumas etapas a seguir, mas alguns enquadramentos também, mas, assim, é possível?
Acredito que para conseguir algo assim, algo do governo, mesmo se for um auxílio, o que for, sempre tem um processo burocrático. Então, isso aí já faz parte, né, do brasileiro. Então, assim, só por pensar que é algo assim, que é um direito, né, que as pessoas não tinham conhecimento, já valeu muito a pena. Porque às vezes a gente pode conhecer uma pessoa, né, que no caso é um indígena ou um caiçara, que é Que se considerado enquadra, né? Que que se se enquadra enquadra nessa nessas característica. questões, a gente poderia ajudar e a gente não ajuda porque a gente não tem esse conhecimento. Então, assim, a gente tendo esse conhecimento, a gente pode ajudar o outro. Então, isso que é o mais importante de tudo, né? Pode falar, Elisa. Vocês conhecem algum exemplo de formas de partilha de resultado por exemplo, diversos agricultores, né? Assim, cada um coloca o seu preço, existe, sei lá, algum tipo de conselho sobre esses preços, sei lá, enfim, a forma da gestão mesmo da economia solidária, sabe? Dentro da economia solidária. Então, Elisa, vai depender, assim, acho que de cada organização também, né? Mas eu acho que uma questão que a gente tem que colocar é que o trabalho é coletivo. Então, a geração de resultado é coletivo. Tá? É bem genérico, assim, também, né? Mas, por exemplo, o caso que eu acompanhei lá na Ilha Grande se trata de uma organização, né? Uma organização coletiva. Então, eles organizaram diversos artesãos. E esses artesãos, eles trabalham também com outras pessoas, né? Então, em seus grupos. A forma de partilha do resultado e também a forma de tomar preços, né? É uma decisão que vai ser de acordo com o produto, onde eles vão estar comercializando, mas é tudo de uma forma bem coletiva, sabe? Eu acho que é isso que eu poderia estar colocando, e a gente poderia estar compartilhando outras coisas também. Obrigada, Tássia. O Douglas indicou no documentário, já assisti, muito interessante, que é um documentário Lixo Extraordinário, que retrata com a sensibilidade o descarte de lixo na sociedade contemporânea. A arte e a educação são ferramentas essenciais para repensarmos a sociedade em diversos âmbitos. Não é diferente com a forma como lidamos com o nosso lixo e com o trato de maneira geral que temos com o meio ambiente. Para quem se interessa nesse assunto, muito bom. Já assisti esse filme, muito bom mesmo. Ótima dica, Douglas, obrigada. Elisa é maravilhoso. Ilha das Flores, também já assisti, outro. Ótimo aí, pessoal. Indicação de documentário para quem tem interesse, né, nessa área. Muito bom. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Falta 1 minuto para 8 horas. Hoje o pessoal foi pontual. Hoje o pessoal estava friamente calculado. Literalmente. Mas é isso. Antes de passar a palavra, Magali, para você, eu gostaria de agradecer a Tássia por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Tássia. Sei que a Tássia tem sempre uma agenda lotada. Tá, um tempo a Tássia está na Itália, outro tempo está no Paraguai. Então, né, Tássia? Tá para lá e para cá sempre. Então, assim, muito obrigada. Tá um momento difícil agora, algumas coisas, mas, assim, eu agradeço, assim, eu espero ter podido ter compartilhado trocado, né, ouvido um pouco vocês também. Eu acho que uma das questões que me traz muito para a economia solidária é a gente pensar que a gente está fazendo um trabalho pequenininho para a gente fazer grandes transformações, sabe, gente? Tem uma moça muito importante que falou essa frase. Mas, assim, é trabalho pequenininho, é de formiguinha. Acho que a gente poderia estar compartilhando cada vez mais também cursos, né, de formação, curso para a sociedade. E é isso, agradeço muito. Desculpe também um pouco ter sido corrido, mas muito obrigada a todos e a todas. Eu desejo uma boa noite para vocês e que vocês tenham um ótimo curso. Vocês vão ter pessoas maravilhosas, o Patrick, vocês tiveram contato com o Sarmento, com o Márcio. É uma família muito importante na minha vida e na minha formação. A Rafa também, muito obrigada pelo esse espaço aqui, gente. Que eu estava com saudade do espaço da sala de aula.
A gente fica tão acostumado, né? Durante a pandemia, gente, era praticamente todo dia, né, Tassi? Todo dia se falando, reunião, reunião. Aí chegava um momento que eu falava assim, gente, eu não aguento mais olhar para a cara da mesma pessoa. Aí quando fica naquele tempo distante, aí volta, bate aquela saudade. Quando eu fiquei parada, acho que 2 semanas, já fiquei já nostálgica. Eu falei assim, gente, que vontade de fazer reunião novamente com o pessoal do TPED, porque acaba que a gente passa mais tempo, né, com o pessoal da universidade, mais tempo com eles do que nossa própria família. Então, assim, o pessoal do TPED acabou se tornando a minha família também. A gente sai para o trabalho de campo, vira à noite fazendo artigo, enfim, passa por vários perrengues. Então, assim, acaba se tornando uma família. E é muito bom compartilhar, né, o nosso conhecimento, né, com vocês. E muito obrigada, novamente, a Tássia, a Magali, pelo convite. Obrigada também ao Patrick, que estava presente aqui na aula, só que estava como desconhecido, mas ele está presente aqui na aula. Aqui, o desconhecido está presente, mas acho que ele não quer falar, mas se quiser falar, pode ficar à vontade, Patrick. Eu elogiando ele, gente. Eu falei para ele, agora você sabe que eu não falo mal de você pelas costas. Ele estava presente aqui na aula. Muito obrigada também, Patrick, por assistir a aula até o final, porque assim que eu entrei, já estava na sala de aula. Eu fiquei pensando, gente, quem é esse desconhecido? Era o Patrick. E é isso, gente. Um abraço para todos. Até a próxima aula, né, junto com o Nicolas. E é isso. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, podem contar comigo, tá? Obrigada, Rafaela. Obrigada, Tássia, né? Ótima oportunidade que a gente teve de troca e de construção coletiva de conceitos. Diversas questões aí foram, vamos lá, colocadas, né? E a gente tentou dialogar da melhor forma possível. Agradeço muito, né, a disposição de todos de estarem aí até esse momento ouvindo a gente. Quero dizer, né, Rafaela, não fala dos perrengues do nível superior, não, que meus alunos do terceiro ano estão aqui achando que a faculdade é maravilhosa. Então, deixa eles estarem ainda, tá? A tendência é piorar, mas aí quando a gente chega num tempo assim, que a gente já fica como é que se fala? Calejado. Assim, primeira aula que eu fui lecionar, eu ficava lendo, ficava nervosa, aí outro dia ficava com dor de barriga, dor de cabeça, mas aí a gente acaba se acostumando, aí hoje em dia já falo com mais calma, então assim, no início é difícil, mas depois a gente sempre tem a ajuda do outro, e é isso que importa, porque assim, é sempre uma construção coletiva, e essa construção coletiva transmite força. Então, assim, o PPED para mim significa força. Então, é isso que importa. Sempre. Que bom, gente, que bom. Então, obrigada, gente. Boa noite para todos, né? Boa noite, meninas. Obrigada aí pela presença. Muito boa aula. Foi corrida, mas assim, vi que o pessoal absorveu, né? Gostou, fez perguntas. Tudo de bom para vocês, tá bom, meninas? Gente, obrigada. Boa noite para todos. Vamos tirar uma fotinha rapidinho, gente. Vamos ligar a câmera. Vamos tirar um print rapidinho. Deixa eu só... Vai, vamos lá. 1, 2, 3. Vai, Douglas. Vamos, gente, animação. Vamos, ó. Ó, mais... Aí, ó, já lançou o L, ó. Pode ficar à vontade, gente. Se colocar assim, vou colocar um xizinho. Brincadeira. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Desculpa pela brincadeira, tá? Tchau.